Estamos solicitando conexão. Pisco. Ai, ai, ai. Vai virar títio? Tá lá a árvore. Você vai. Você vai pra árvore, sim. Não vai nada. Bom dia, gente. Pisco achando que é macaco, querendo ir pra árvore. Não vai, meu filho. Tô tentando achar o passarinho que você olha aqui todo dia. Eu olho um passarinho, mamãe. Eu olho um filhote de gavião. Pisco olha um filhote de gavião. Tem sim, tem um filhote de gavião que vem e fica aqui. Que a gente sabe, porque eu já tirei foto, só que eu perdi a foto desse bicho. Quem falou pra mim foi um amigo meu que entende de passarinhos. Aí eu falei assim, gente, esse bicho daí é grande. Mas ele, sabe aquele bicho que você acha que é um filhote, mas é grande? Mas é um bicho grande, filhote de um bicho grande. E aí eu mandei, vem cá, isso aqui é um gavião? Aí ele falou, isso aí é da sua casa? Eu falei, isso é um filhote de gavião. Mas aí eu descobri que ele está aqui. Agora ele já não deve ser filhote, né? Porque essa foto foi ano passado. Mas o Pisco e a Titia ficam assim, hipnotizados por ele. Ficam olhando. Bom dia, gente. Não achou, né, seu amiguinho? Então, hoje vim sábado para fazer um ferve, já que temos 3 episódios liberados e vocês podem ter dúvidas, né? Aqui é dúvidas variadas e você tem que entrar, solicitar para participar. Então fala, me chama, por favor. Olha aí, ó. Vera Lúcia falou, me chama, por favor. Vera Lúcia, pisco. Ah, é! Para, pisco! Pisco arranhando as cadeiras. Nem pisco. Aguardando Vera Lúcia. Tô aguardando você, Vera Lúcia. Está conectando. Ai, gente, vou botar na tomada esse telefone. Oi, Vera, tudo bem? Oi, bom dia. Bom dia. Como é que você está? Tá tudo bem aí? Tudo bem? Me fala de onde É, é que você mora e qual é a sua dúvida. eu moro em Salvador. Meu nome é Vera Lúcia, eu moro em Salvador. E eu estou tentando fazer, mas o meu fermento não deu. Ah, mas você não precisa chorar porque o fermento não deu. Não fica triste. Para, porque senão eu choro, porque eu sou uma manteiga derretida também. Para. Não fica Eu tô, assim. Ainda mais que eu sou uma eu pessoa tô- sensível, poxa. Tô falando pra você não chorar. Olha aí, ó. Isso tem um efeito revertério. Olha só. É só um pão. É só uma eu tentativa. E você sei. tem que dar um passo de cada vez. Olha só, eu também sou um ser humano. Os seres humanos choram. Tá? Eu tô assistindo tudo, eu estou tentando, eu tenho só poucas coisas. Eu quero fazer o curso, mas se eu não conseguir fazer o fermento, como é que eu vou entrar? Você não precisa ter o fermento para entrar no curso. Você sabe ver, quando eu coloco aqui os stories, você sabe ver quando eu clico? Quando eu coloco? Quando eu coloco um link nos stories, você consegue ir no vídeo? Consigo. Ah, Isso eu consigo. então você é muito esperta. Olha só, É, eu vou botar o vídeo, eu não sei se ainda tá, porque ontem uma pessoa também falou para mim assim: eu tô chateada porque eu tô tentando e eu acho que eu tô conseguindo, mas eu tô preocupada porque se eu não tiver isso, eu consigo fazer? Eu falei: não, criatura, tem um módulo só para vocês fazerem isso dentro do curso. E imagina, sim. não é um processo seletivo. Você não precisa fazer tudo que está no evento para entrar no curso, tá? Me Uhum. ajuda. Me ajuda a te ajudar. O que acontece? Eu vou botar o vídeo da Dona Marisa. A Dona Marisa, para mim, foi uma grande revelação. Por quê? A gente não sabe, a gente, eu, tá? E o Rodrigo também, a gente não sabe o quanto que a gente mexe com o emocional de vocês, o impacto. Você vê? Vocês ficam tristes, ficam aflitos, choram. Pois é, isso acontece, né? E a gente não sabe o quanto isso mexe com vocês, as expectativas, etc. E aí, Dona Marisa me contou, quando eu chamei ela para conversar, que ela olhou o evento todo, mas ela não tinha nada. Aí ela entrou no curso, e aí ela não tinha nada.
Aí ela esperou o termômetro chegar na casa dela. Ela foi esperando tudo, tá? Uhum. Então, assim, para você ver, às vezes algumas pessoas já têm tudo, né? E entram. Outras não têm nada, tá? E entram. Não tem nada, inclusive fermento. Então, você não precisa ter as coisas para dar esse passo se você desejar. E não precisa também chorar se o fermento não der certo, tá? É porque eu estou muito emocionada nesse negócio aqui, A meu filho gente tão forte. fica, e posso te falar, de certa forma, é até melhor a gente chorar porque o fermento não deu certo, você não acha? Porque a Eu gente tem fiz a três. oportunidade de resolver. Ele é mais fácil do que a gente chorar por outras coisas, não é? Pois é, eu fiz três, não deu certo. Eu fiz com a farinha integral, ele não subiu. E Aí, você tem termômetro, moça? ó, Mas você tem uma primeira linha aí. mas ele não sai daqui. Ah, mas eu Esse vou te daqui. contar já. Eu já vou te contar que eu já entendi aí. Você tá com um pote muito grande também, tá? Uhum, Esse pote grande também atrapalha a gente no início, porque ele dá a uhum, sensação que o fermento não cresce, mas ele cresce. Você viu que os sei. meus potes, eles são um pouco menores e mais compridos? Eu fiz um de um desses produtos que a gente compra, porque eu tinha feito esse daqui também, né? Porque eu tinha visto um grande, aí comprei esse daqui também. Esse tá pior ainda. Ele subiu e agora só tem água. Ah, mas olha só, é que você não está com paciência. É isso mesmo. Olha só, vou te mostrar os meus como estão feios. Por isso que eu falei para o Rodrigo que era importante fazer, porque vocês ficam assustados. Olha só, tá feio, não Ah, tá? sim, Tá feio. tá. Esse é o de farinha branca. Deixa eu pegar o de farinha de centeio. Ó, o de farinha de centeio, sai pisco. Olha só, já desceu. Uhum. Ó aqui. Vamos pegar o outro, agora o de farinha integral. Nossa, o de farinha integral tá um filme de terror. Olha só. Nossa. Pois é. Viu? O drama. Mas quando a gente chegar no quarto dia, vai dar uma mexida e vai Uhum. alimentar. E aí a gente vai Sei. continuar. Entende? Se você tiver. Você tem termômetro? Para, pisco. Eu, eu tenho um termômetro. Aliás, eu tenho um termômetro de queijo que Ah, o então é Rodrigo igual me a outra deu uma que vez. faz queijo também. Eu até usei o que ela falou, o- uma caixa de térmica para poder colocar, mas ele não foi nada, sabe? Ficou assim. Eu tenho esse. Nossa, olha aí. Serve. Você faz queijo? Não, eu fiz há algum tempo iogurte Ah, então. e E você conseguia fazer? conseguia, E no fiz um. início, quando você fazia esse iogurte no início, você conseguia fazer? Ou você teve dificuldade? Não, eu não tive dificuldade, não. Então, olha só. Muitas vezes você começa a fazer uma coisa e aí é fácil, tá? Iogurte. Muitas vezes você começa a fazer outra coisa e é difícil o fermento para você. E aí você É. desanima. Não pode, tá? Ah, é Uhum. assim. É porque você já tá grande, então você já sabe andar, correr, mas você já não soube andar. E quem teve que ter paciência com você foi quem? Sua mãe e seu pai. Ó, aí É. que linda. Você tem muita Pois é. coisa. Tem gente que não tem nada disso e tá disposto a continuar mesmo fazendo as coisas tudo errada. E você tá certa de ser do seu jeito, viu? Olha só, você Pois já é. teve atividade lá naquele primeiro pote que você me mostrou. Você É. precisa colocar aquilo num pote com esse Menor. comprimento de baixo menor. Porque aí você vai Uhum. conseguir ver o crescimento mais fácil. Ele vai ter parede para subir, tá? Então, quando você estiver no quarto dia, não sei se o seu quarto dia vai ser amanhã ou vai ser hoje. Se você Não. começou na quarta, ó, quarta, aí na quinta de noite, sexta, sábado, amanhã vai ser o quarto dia de muita gente. Eu comecei um no dia primeiro, no dia que começou.
Depois, aí no outro dia de manhã, como eu vi que ele não cresceu, eu fiz o outro. E ontem eu fiz um terceiro. E aí eu botei em outro lugar. E tá, em um vidro menor, e tá lá em cima da geladeira, que tem um armário em cima da geladeira. Então ele tá lá em cima, Pega entendeu? esse antigo, o mais antigo é o que amanhã vai dar a hora de dar a farinha de novo, tá? Aí você vai dar Certo. uma misturada, se ele tiver água, tudo, você vai dar uma misturada dele e vai fazer que nem eu fiz no vídeo. Você vai pegar uma parte dele, né? Você não viu que eu vou dar de novo a farinha. E É, faz botou isso, aproveita e coloca num pote mais comprido e menor, a boca menor, entende? Que aí você vai assim. conseguir ver, ele vai conseguir subir com mais facilidade também. Quando é grande, espalha, tá? E olha só, já conseguiu sim, porque já teve atividade. Então não precisa desesperar. Ele tá com atividade, eu até anotei no papel Então, que ele tá com co- atividade, como é que a tudo, mas senhorita Vera Lúcia fala? Não consegui, meu fermento. Claro que pois é, conseguiu, claro que conseguiu. porque é assim, eu consigo fazer as coisas pela internet. Até o pão da panela. É assim, eu passei um tempo fora na casa da minha filha, né? Que ela teve neném e eu fiquei com ela lá. Ah, então E o você já é marido avó. já sou avó, eu tenho 3 netos, entendeu? E aí eu fui, e meu genro gosta de cozinhar. E aí ele tava fazendo pão rústico. Mas lá eu aí não disse, ah, não, eu não vou. É que ele fica me perguntando, ah, você quer isso e aquilo? Eu não quero. Eu não tenho onde guardar, essa panela é pesada, não sei o quê. Ele não quis a panela. E fiquei lá. E quando eu cheguei aqui, aí eu quero fazer esse pão, mas porque a receita dele é em inglês e eu não queria fazer a tradução. E aí trouxe, mas eu não fiz. Mas olhando na internet, que toda hora eu fico olhando, e eu vi alguém falando que na panela de arroz você conseguia fazer aquela panela interna. E, poxa, eu não devia ter trazido. Aí, como foi agora, depois aí achei, eu fui olhar, né, alguma coisa nesse sentido. Eu tenho uma panela de Tramontina, de inox, Ah, pequena. Eu consegui fazer o pão, olha aí. entendeu? Agora Ele, você eu quer fazer botei o com fermento. E aí é a sua nova batalha. isso. E você vai Aí fazer, pronto. criatura. Pode ficar Pois tranquila. é, Olha só, eu aí você já conseguiu fazer, mexer, dar esse primeiro passo, tá? Você ainda teve a ideia de, vou tentar fazer outros dois. E olha que eu aviso para vocês que pouca atividade tá bom, tem que acontecer alguma coisa. Às vezes a gente mistura e não acontece nada. Não foi seu caso, entendeu? Não foi seu caso, porque a gente viu que deu lá aquela crescida. O pote está grande. Então, a primeira coisa, quando for dar a comida, você vai dar um pote menor para ele, tá? E você tem termômetro, então tenta deixar num lugar que ele fique quentinho, com 29. E gente, eu se, e se não você. tô, Não tô o quê? não tô conseguindo 29 aqui dentro dessa Água casa. quente, isopor. Onde que você mora? Esqueci. Eu moro em Salvador, por incrível que pareça. E Salvador tá frio? Aqui na minha casa, não é que tá de frio, mas não tá 29, não tá 30 como é sempre. Aí eu já procurei os cantos aqui para colocar o máximo que dá Em aqui, cima tá do, dando. em cima do seu roteador da internet, não dá? Eu botei, ele passou de um dia para outro, não saiu do lugar. Geladeira, em cima da geladeira fica quentinho? É isso que eu estou dizendo. Botei agora o terceiro, porque em cima da minha geladeira tem um armário. E entre o armário e a geladeira não tem espaço para eu colocar o dedo, porque o Eu apartamento. sei, tem gente que bota o armário embutido ou um outro armário em cima da geladeira para ganhar espaço. Isso, exatamente. Então, o que é que acontece? Eu botei esse terceiro, um vidro menor, porque eu disse, não, eu tenho que conseguir, eu tenho que Ó, conseguir. tem uma menina aqui Porque, de Recife que falou assim, ó, aqui, coloquei um casaco no pote. Olha aí, olha lá, tô o vendo. armário. Pois é, aí não tem espaço ali entre uma coisa e outra, entendeu?
Aí Olha só, pronto. embrulha com um casaco, embrulha com panos. Quando a minha mãe fazia, Eles quando a minha mãe fazia o todos. iogurte, ela embrulhava com panos o pote. Ah, tá. Isso. Eu embrulhei aquele ali com plástico, depois botei um pano e ele não saiu do lugar. Eu tenho uma. Meu Deus, onde é que tá? Uma toalha de prato, tipo felpuda. Sei, Eu enrolei e quando eu quero que o pão cresça mais rápido, aí eu uso ela, entendeu? entendi. Aí, Ah, mas não deu nada, não deu certo olha, nada aqui. aquele que você me mostrou primeiro, eu acho que aquele é o que você deve investir em continuar. Boto com água aqui dentro, entendeu? E botei água quente e ele não saiu, não teve mais Mas movimento. aquele outro, aquele primeiro que você me mostrou, teve crescimento. Uhum. Troca ele de pote. Você não precisa ter o fermento para continuar, se você tiver vontade, tá? E esse que você fez do pote e que teve atividade do pote grande, mais uma vez, coloca ele num pote menor, tá bom? E aquele maior, que Isso, teve um pouco mais, que é de farinha integral, isso, aquele, tá bom? entendeu? Muito Certo. Eu fiz obrigada, o fala. Muito obrigada por teste você da ter farinha. entrado. E olha só, não fica desesperada, viu? Sem chorar, Ah, tá bom? pois é. Assim, a farinha é uma farinha desconhecida, mas tem uma coisa, eu não sei muito estar colocando as coisas, postando, entendeu? Aí eu não sei, prefiro falar, mas eu não consigo estar postando e escrever. Então, essa farinha é uma farinha senhorita, que encontrei aqui, mas depois dos 30 minutos, ela deu, depois das 3 horas, ela abriu o véu, sei lá, Isso. entendeu? E aí eu estou tentando. E você já Se, está conseguindo. Basta você se animar mais e acreditar, tá bom? o forno também está 220, que eu testei, ele não está a temperatura dele, que mostra lá 280, mas ele só vai até 120, 220. Mas 220 você consegue fazer pão, tá bom? Porque eu fiz o outro. Tá bom. Exatamente. Um bom dia para você, Vera. Obrigada, bom Anima, dia. viu? Tchau, tchau. Tá. Tchau, tchau. Gente, você vê como é que a gente fica sensível? Isso acontece, gente. A gente fica ansioso, a gente quer muito um negócio. Isso é terrível. Olha só, mas Vera já tem. Aquele potinho tem. O outro também tem. Depois que ela viu os meus zoados com água, ela acreditou. Às vezes, sem querer, mesmo fazendo muitas sequências de aulas e mostrando, porque eu estou mostrando esses potes já tem 3 dias, né? 2 dias, né? A pessoa, sei lá, ela não vê, ela não conecta, ela não liga, né? Passa batido. Não, 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 coloquei. Vamos lá, falem eu, me chama. Lembrando que eu dou preferência para os novos, né? Por quê? Porque os novos têm novas histórias, novas dúvidas. Entendem? Nanda, são tantas perguntas hoje. Deixa eu ver. Gente, a maior dúvida de vocês sempre vai girar em torno de temperatura e tempo, tá? De verdade. E, e é o desafio de todo mundo que faz tudo na cozinha, tá? Tudo na cozinha é temperatura e tempo. Vocês entendem? Tudo na cozinha é temperatura e tempo. Deixa eu olhar aqui. Quem fala eu me chama, porque aí eu clico, tá? Vamos lá. Ai, coração parte, né? Tô vendo aqui. Cadê? Oi, Nanda, me chama. Dei, eu já te chamei. Não tenho termômetro. Nanda, o de farinha de centeio você alimenta só com centeio? Oi, Deise, a sua dúvida é boa.
Sua dúvida é boa. Por que que você não fala eu me chamo? Que aí eu chamo você, tá? Tô achando, lá, lá, lá. Vamos ver. Estou pensando aqui como vocês estão. Aqui, bolsa de água quente. Vamos lá. Deve ser a farinha. Não, gente, tinha atividade no fermento. A gente fica louco mesmo. Vamos lá. Me chama, Tati. Vou chamar você. Tururu. Vamos lá. Estou esperando conectar com a Tati. Oi, Tati. Oi. Olá, bom Bom dia, dia. tudo bem? Tudo bom? É Tatiana? Tudo bem. Tatiana, Tatiana, aonde você mora e Nanda, qual é a sua que dúvida? bom. Eu estou em Lençóis Paulista, Ah, interior de São Paulo. Agora aqui deve estar uns 9 graus, gelado. tá. E eu tenho fermento, estou conseguindo aquecer ele, tenho termômetro, tenho balança. Pedi ao meu marido um forno e ele falou que só me dá um forno se eu fazer um pão gostoso. Ele até chegou ali agora. Então, meu forno é de um fogão de 4 bocas. Ah, O máximo que ele chegou foi 220, mas com você, 1 hora ligado. mas você consegue fazer com 220. Ah, tá. Então eu tenho que aprender ainda. Esse aqui é o meu pão de ontem. Aham. Ontem à noite, 10 horas da noite. Olha aí, já temos pão. Ele tá com a casca dura, Ah. difícil até de cortar, mas molhando no café dá para comer. Mas você sabe aquecer esse pão para voltar a ficar fresquinho? No micro-ondas, né? 20 segundos. Na frigideira, no forninho, você corta um Ah, pedaço. tá. Esse é o dia seguinte. É. Não, tá. Isso tá descendo assim. Só que aqui, ele tá cortado, tá vendo? Tô. Ele já fez 4. O meu fermento tá com 4 meses. 4 meses. E ele só tá saindo assim, não tá dando pestana, não tá dando uma casca macia de cortar. Por dentro, esse aqui ficou melhor. Sim, tá bem bom o seu miolo. O que que acontece? A casca desse pão não será macia. A casca... Eu nunca tinha comido um pão de fermentação natural. Então, a casca tá boa. A casca é assim mesmo. O que que acontece? O que que acontece quando a gente faz esse pão? Eu falo para o Rodrigo que recentemente eu descobri por que que vocês têm essa dúvida. Porque vocês começavam a me mandar o vídeo assim, eu falava, gente, mas o pão tá bom, por que que a pessoa tá chateada? Esse pão, ele tem muito a cara como se ele fosse um pão francês gigante. Não parece? Sim. E aí, quando a gente corta e não conhece esse pão, primeiro, a gente acha estranho porque o miolo não é o miolo do pão francês, não é o miolo macio. E não é o mesmo tipo de crocância e casca do pão francês que a gente está acostumado, que é crocante e macia. Então, é a referência que está um pouco errada, entende? O seu pão está bom, o miolo está ótimo e a casca é assim mesmo, entende? O que acontece é que na hora, lógico, sempre vai ser mais fresquinho, vai ser mais interessante para cortar. Conforme o pão envelhece, ele vai ficar mais duro, tá? E aí você tem que fazer isso, de dar uma borrifada, se você for esquentar o pão inteiro, porque às vezes a pessoa faz o pão inteiro de véspera para servir no café da manhã, alguma coisa para a família, e vai esquentar. Aí você vai borrifar em volta do pão todo e vai colocar no forno e aquecer. Ou vai fazer... Aí o que eu faço? Eu pego e faço fatia do meu e eu guardo o meu na geladeira. Porque aqui no Rio de Janeiro, principalmente na minha casa, as coisas mofam muito, tá? Então o que eu faço? Eu coloco na geladeira até tá acabando meu pão. Então hoje eu vou fazer pão. O que acontece? Deixa eu abrir aqui. Aí eu vou te mostrar. Assim, isso é o finalzinho do pão, tá? É o finalzinho do pão. Então, olha só. E ele é gostoso. Tá eu bem, tô fazendo o meu é de azeitona. O meu é de azeitona. Eu tô fazendo a cada 10, 15 dias. Eu gosto do sabor dele, gostei. Então, aí o que acontece?
Isso aqui é o que sobrou do meu pão. Eu vou pegar isso aqui, que tá duro, porque estava na geladeira, vou molhar e vou colocar aqui na frigideira. Frigideira, sim. E aí eu vou aquecer e vou mexendo com a mão até voltar a ficar macio e crocante. É assim que eu esquento. E é assim que eu recomendo a maioria dos meus alunos a esquentar. Por quê? Porque quando a gente coloca no micro-ondas, ele não vai ter crocância. E quando a gente colocar no forninho, pode ser que a gente esqueça e acabe ficando duro demais. Vire uma torrada, né? Então, na frigideira é onde a gente consegue ter um controle maior, porque a gente tem a mão lá, né? Você vai apertando. Então, seu pão não está com defeito. Quanto à pestana que não abre, é problema de método. Você precisa de um passo a passo, onde você tenha exatamente o parâmetro que você desenvolva o ponto da fermentação para colocar o seu pão no forno e ele desenvolver e fazer a pestana. A pestana é só um detalhe, mas você já tem o miolo, você já tem a casca. Manda o marido comprar esse forno, tá? Por quê? Porque, assim, inclusive, isso é se você quiser, porque a gente já está vendo que está saindo pão desse forno, certo? O primeiro eu fiz numa panela de ferro, fiz 2 vezes numa panela de ferro, só que o cabo dela tem madeira. Ah, eu sei. Aí ontem eu fiz numa forma de pizza, emborcado uma panela de inox. Entendi. Essa inox de fundo frio. Aí saiu esse. Ficou melhor que o de panela de ferro. Você, na realidade, está começando a entender mais o seu forno. Eu coloquei 3 pedras refratárias dentro dele, tem termômetro lá dentro, mas o máximo que eu consegui foi 220. E vou te falar, você com 220 faz pão, já viu, né? Você não precisa de altas temperaturas. Quanto mais você subir a temperatura, principalmente sem método, maior é seu risco de ter uma casca muito dura e desagradável. Altas temperaturas sem método geram pães muito cascudos, tá? Então, as altas temperaturas são para coisas bem específicas. E tem outro processo de assar. Então, você está no caminho certo. A pestana vai chegar. Você só precisa afinar mais seu método. Tá bom? Sim. Não, belezinha, então. Obrigada Obrigadinha, por você tenha um ter bom entrado. dia. Bom dia para você também. Vou chamar você, Angélica. É Angélica? Angélica. É porque o duro, vocês entendem? Não é um duro tipo pedra, entendeu? Mas não é como no início. Tá conectando com você, Angélica. Depois eu chamo você, que é Rai, e a Esther. Tá bom? Está conectando com a Angélica. Oi, Nanda. Bom dia, Angélica. Bom dia, Angélica. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? E você? A minha voz está A minha voz está voltando. Eu acabei de sair da cama. Eu vou precisar que você coloque o fone ou você Tá, diminua ou você diminua seu volume. Consegue? Consegue? Consigo, só um pouquinho. Parece um terremoto, né? Conseguiu? Consegui, deu certo? Vamos ver. Oi, E aí? Melhorou? tá me ouvindo? Sim. Então, a minha dúvida é a respeito do tempo de fermentação. Eu vou pegar um pão para você ver. Tá frio aí, hein? Aqui tá 4 graus. Onde você mora mesmo? Que eu esqueci de Eu moro perguntar. no interior do Paraná, Nossa! uma cidade chamada Irati. Ah, tem uma farinha daí. Tem sim. Tem a farinha de trigo Irati e eles lançaram uma linha nova também agora. Ó, esse aqui ele já tá há 11 horas fermentando. Ok. Nossa, você tem uma geladeira a céu aberto, né? Eu tenho. Nessa época do Eu ano tenho. não precisa.
Colocar na geladeira. Inclusive, ele estava na geladeira para ficar um pouco mais quente, porque a geladeira minha é 7. E aí aqui fora estava mais frio. Eu falei, inclusive ele pode até ficar na geladeira porque ela tá mais quente. Aham. E aí, minha dúvida é essa em relação ao tempo de fermentação, porque aquilo ali eu acho que ele não tá bom ainda. Deixa eu abrir um Então, outro. O que eu posso te falar sobre tempo de fermentação? Ficou preto. Pode falar, eu tô te ouvindo, só vou abrir o pão aqui. Ah, tá. Quando vocês têm essa dúvida de tempo de fermentação, é porque vocês estão trabalhando sem método e processo. Vocês entendem? O que você tem? Você tem termômetro? Tem termômetro? Tem Tem, balança? tem. Provavelmente tem mais coragem do que muita gente, né? Porque já está fazendo aí. Tenho. O que acontece? Já tem fermento, já tem cestinho, já tem todo um jeito. E aí você tem dúvida no tempo de fermentação. O tempo de fermentação é um número praticamente único de cada pessoa. É lógico que esse tempo pode se repetir em algumas casas. E quando que ele se repete? Quando as pessoas fazem processos muito similares, entende? Então, assim, para eu te dizer um tempo de fermentação, a gente precisa praticamente fazer uma sessão de investigação, você entende? Porque é um método. Então, que então na verdade, deixa eu mudar minha dúvida. Eu quero saber, não em relação mais ao tempo, porque eu deixo de 12 a 14 horas. Eu queria saber em relação a esse teste do dedo. Como que eu faço? Porque assim, ali a minha massa, eu acho que ela ainda não está fermentada o suficiente, porque ela não está nem afundando direito. Só que antes eu estava colocando ele na geladeira só com o pano. Eu não estava colocando ele dentro do saquinho. E aí ele ressecava a massa. Então eu achava que ele já estava fermentado. Sim, entendo. Agora é a segunda vez que eu coloquei ele dentro do saquinho. Melhora muito, né? Botar no saco, eu acho. Sim, é outra vida. Eu também acho. Inclusive, assim, quando eu falei isso, o mundo se abriu para um monte de gente que a massa ressecava. E eu nem sabia. E eu sempre botava no saco, porque para mim é natural, porque as coisas ressecam na geladeira. Mas as pessoas não se tocam. Mas isso está tudo bem. Agora a gente fala do saco o tempo inteiro. Coloca no saco, coloca no saco. O que acontece é o seguinte. Mesmo dentro do que eu estava te explicando, eu vou chegar lá. Mesmo você mudando a sua dúvida permanece a mesma. Quando você está sem método e sem processo, você não cria parâmetros. Todo mundo que trabalha com pão chega nesse número, seja de forma profissional ou de forma caseira, em casa. Por quê? Porque a gente tem parâmetros. Por exemplo, você vai pegar um caderno e vai anotar os seus tempos. Você vai anotar suas temperaturas. E na parte prática, temos o aspecto da massa. Ah, mas eu não consigo entender como é que a minha massa vai reagir com esse teste do dedo. Porque é recente para você. Conforme vai passando o tempo, você vai se acostumar com a sua massa, com a sua força de tocar e com a volta da massa. Porque essa volta é a reação primeira lei de Newton, ação e reação. Então a gente esquece disso, né? A gente acha que está lá no colégio jogado. A massa ela tem que ter força para te devolver. Então quando você faz o teste do dedo, dependendo da intensidade que você toca, você não vai conseguir ter parâmetros, certo? No início a gente tem medo de colocar o dedo. Então isso também é uma evolução da gente. Então você vai se acostumando com a sua própria força de apertar a sua massa. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é que você vai vendo, quando você faz sempre na mesma temperatura, como que a sua massa reage. E aí você também vai gravando isso. Depois você vai vendo o que acontece quando você colocou a massa que você tocou e te respondeu daquele jeito e você levou para o forno. É isso que vai fazer você chegar no seu número de fermentação. Não é o que eu vou te falar e o que Zezinho, Luizinho, Guinho estão falando na internet. É a sua prática e o exercício. Por isso que tem que assar o pão, mesmo você estando na dúvida. Porque a dúvida faz parte do processo. E aí você, no final, vai falar, então quando eu toco e tá daquele jeito, eu fiz tudo aquilo que eu fiz, dá errado.
precisava fermentar mais. Ou, Uhum. nossa, deu certo. É assim, é esse meu número. Aí você vai e faz de novo. Entendeu? Aham. É, porque eu tava deixando de 12 a 14 horas, mas hoje foi o primeiro dia que ele tá bem mole ainda. E eu acho também porque a temperatura de ontem aqui não ajudou. Mesmo eu aquecendo a casa, ele estava muito frio. É um desafio. Fazer pão no Uhum. frio é um desafio, assim como fazer pão no calor. No Sim. calor, você não tem noção. No calor, a gente gela de tudo. Olha só, E- aqui no Rio, tem dias que, para começar a fazer massa em muita quantidade, eu tenho que esperar, às vezes, 2 horas o meu espaço gelar. Nossa. Aqui Porque eu tenho que esperar Porque esquentar. que acontece? Se eu vou fazer no equipamento e tá quente e ainda vai bater e é muita massa, vai aquecer muito. Então, às vezes, eu tenho Uhum. que esperar esfriar o tacho da minha masseira para me Aham. ajudar. Entende? Então, isso Sim. são as individualidades de cada lugar. Então, como que você vai chegar nesse número? Anotando, fazendo o seu teste, calibrando o seu olho e seu dedo, e o final, o forno vai te contar a verdade. O pão vai te dar a verdade. Entendeu? Uhum. Por isso que eu falo que o Entendi. pão é o melhor professor. Você apenas precisa de um mentor e um orientador, né? Aham. Que vai te ajudar a interpretar. Mas ele É, eu mesmo vai comecei a fazer entender. agora, em março, quando começou a pandemia, que eu comecei a fazer. Olha aí. E você tem um E bom aí, benefício aí, que aí tem muita variedade boa de farinha, né? sim, aham, essa aqui eu tô Aproveite. usando a Venturelli. Tem que aproveitar. Deixa eu só mostrar, Nanda, para quem tá fazendo fermento e aí tá com dúvida em aquecer. Vou mostrar, eu tô com 4 graus, eu vou mostrar como que eu tô chegando. Olha Tanto que o aí. meu não chega, ele não passa de 20. Eu vou mostrar aqui, ó. Olha aí. Pois é, porque você ainda tem o desafio depois de colocar esse fermento para crescer. Sim, e assim, ó, na verdade, eu comecei um dia atrasado. E esse meu isopor, ele tem 4 dedos de espessura. É bom esse isopor. Sim, durante o dia eu consigo chegar a 29 com as bolsinhas de água quente. Agora, durante a noite, Quando vai ele desce para dormir, a 20. temperatura Aham, cai. É verdade. exatamente. É. Sabe o que Mas era então bom? tá. Aquelas bolsinhas de gel que também esquentam. É, aquela ali é de gel. Aquela ali é de É. gel. Daí eu esquento ela, deixo bem quentinha, daí eu consigo chegar nos 29. Mas ontem eu coloquei era meia-noite, agora ele já tá nos 20. Então ele desceu Gente, durante a é igual noite. criança doente, que a gente não dorme Aham, direito. Não é? é mesmo. É igual É. criança E, doente. Quem já teve sim. filho em casa doente é igualzinho. Uhum. E eu faço kombucha e faço kefir também, então é uma loucura. Daí tá cada um num canto aqui. Eu também tenho. Os meus ficam Ah, é tudo o bom, quase no né? mesmo quarto. É. Então, Aham. aqui é propício, né? Você aí sofre Sim. mais, né? Sofre com Aham. certeza. Aqui fermenta bem mais lento. É, muito obrigada por você ter entrado, viu? Muito Eu que boa a sua agradeço, dúvida, Nanda. tá? Bom Obrigada. dia, Bom dia obrigada. para você também. Tchau. Viu, gente? A temperatura é o que faz a gente ficar assim. Pois é, Carol, o fermento é um exercício diário e os seus pães já melhoraram muito, viu, Carolina? Eu vi você aí, Carolina. Eu vi. O exercício do fermento é esse, tá? Gente, alguém tá fazendo pastel. Tô sentindo cheiro de pastel, gente. Gente, sacanagem. Tô sentindo cheiro de pastel. Vamos lá, que eu vou chamar. Angélica, deixa eu ver. Tem uma pessoa que me chamou aqui. Ó, vou chamar você. Raina. Será que é Raina? Depois tem a Esther. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Me fala seu nome, de onde é que você é e a sua dúvida. Meu nome é Rainara, eu falo de Cáceres, Mato Grosso. E a minha dúvida é: eu fiz meu primeiro pão. Só que eu não tenho os utensílios necessários ainda. E aí eu fiz, ficou muito gostoso e bem crocante no primeiro dia. Só que aí agora ele ficou com a casca fininha. E não tá mais crocante, sabe? Vou mostrar. Ele tá assim, ó. Entendi. Tipo assim, ficou xoxo, né? Isso, ficou xoxo. Você tem que voltar a aquecer. Não é um erro isso. Você Ah, tem que sim. voltar a aquecer. Que nem eu expliquei para outra, que eu esqueci o nome, gente. Ainda bem que eu falo que eu esqueço os nomes. Acabei de falar com a moça, esqueci o nome dela. Que vergonha. Olha só.
quando vocês, no dia seguinte, não tem mais a crocância, tem que Isso. dar uma umedecida e voltar a esquentar, que aí a crocância volta, tá? Se você E não como... vai comer ele todo, você vai cortar a fatia e aquecer, e ele vai voltar a ficar crocante. É o que a gente chama de ressuscitar o pão. Deixa eu te perguntar, né? E ele, para ele ficar com a casca um pouco maior, porque aqui ele tá com a casca fininha, né? Uma casca mais grossa, mais Isso, espessa. isso. Você precisa deixar assando mais tempo com uma temperatura um pouco mais alta. Mas não é tão mais alta, tá? Isso depende da intensidade da espessura de casca que você quer. Mas eu garanto para você que uma casca muito grossa você não vai gostar, porque quebra a obturação e dente, tá? Quando eu tirei ele do forno, meu primeiro pão, toda animada, assim, aí eu fui morder, eu fiquei, opa, porque eu uso aparelho, eu tive que, sabe, toda com cuidado. Então, é isso que eu ia falar. Eu não queria falar para ninguém falar que meu lado dentista ia falar. Mas também quebra aparelho, principalmente aparelho estético, que tem menos adesão do que aparelho metálico. Então, cuidado, tá? Vai ter que partir esse pão com a mão. Eu nunca deixei meus pacientes morderem sanduíche. Eu amo pão com a casca grossa, nós compramos e aí pré-assado e assa. Aí eu tentei fazer e deu certo. Quanto ao meu fermento, eu ganhei, né, a mudinha, fiz o pão, só que aí eu hidratei como a moça me ensinou, só que agora ele não tá crescendo, ó, é a belinha. Olha só, o que acontece? Você tem que ter método e tem que aprender a conhecer seu fermento. Tá. Quando a gente cria o fermento, a gente vai criando uma mentalidade. Não quer dizer que vocês que têm o fermento não podem aprender a pensar como ele funciona. Uhum. Aprender a pensar como ele funciona é você escolher um pote, você escolher uma farinha, você escolher uma temperatura e tudo você faz igual e observa. E aí dessa maneira você vai aprender a conhecer seu fermento, certo? Ah, certo. Então, no início, é assim mesmo. A gente não conhece muito o fermento. É igual criança. Você nasce e você não conhece. Né? É uma bomba relógio. Aí depois, com o tempo, você aprende a conhecer. Tem que conviver. E você já está fazendo isso. Porque você já está usando, já está alimentando. É importante você anotar no caderno e prestar atenção. Para quê? Para você ver os parâmetros que esse fermento vai pedir para você. Tá bom? Tá. Ele é normal ficar assim, ó? É atividade. Ele dá umas bolhas. É normal. Tá, então tá indo. Tá dando certo. Tá bom? Tá bom, obrigada. Obrigada por você ter entrado. Beijo. Ai, bom dia. Tchau, tchau. Às vezes a gente ganha o fermento, é um presente de grego, né? Eu acho. Porque se a pessoa não te explica tudo, você fica... Mas eu acho engraçado porque a gente se amarra, né? A gente pega o negócio e fala, epa, ganhei. Deixa eu achar a pessoa que estava embaixo dela, que falou, me chama. Deixa eu achar aqui. Deixa eu achar aqui. Porque tinha uma pessoa que falou embaixo dela. Agora eu perdi a pessoa. Vou chamar a Daniele Patrícia. Deixa eu chamar a Daniele. Acho que é Daniele. Daniele Patrícia. Tem alguém fritando pastel. Agora parou. É porque tem boteco aqui embaixo da minha casa. Não, gente, boteco, pastel, né? Eu comeria um pastel agora. Mas eu fritar o pastel agora, não. Está conectando, vamos ver. Acho que não está indo. Esther Clima. Vamos ver. Deixa eu chamar você. Eu acho que eu já chamei você. Não, acho que eu não chamei, não. Deixa eu ver. Eu amo pastel, gente. Eu amo comer. Não posso comer tudo na vida, mas tá valendo. Eu posso gostar das coisas. É que pastel dependendo da massa, minha filha, é comer e passar mal. Se bem que tem gente que faz um processo bem longo com a massa do pastel, né? Mas tem que saber quem é. Maneiro, massa de pastel, né? Mas é maior escravidão. Eu acho legal se alguém fizer pra mim. Se alguém fizer pra mim, tô topando.
Não conecta com você. Deixa eu chamar outra pessoa. Vou chamar você, Isis. Bonito esse nome, nome de deusa. Isis. Nossa, quando eu fui pro Egito, eu só escutava Isis, Osíris, não sei o quê. Ó, preciso que você coloque o fone, porque tá tendo um retorno da minha voz. Ih, Será que você foi. consegue? Não conseguiu. Ai, gente, acho ótimo. Deixa eu ver aqui, ó. Vou lá, vou chamar no... É para chamar você ou Piccolo Capulas? Em Botafogo tem poucos botecos. Não tem, não. Tem muito. Você tá falando brincando, né? Cara, Botafogo tem muito boteco. Eu acho, pelo menos. Eu acho que tem muito. Gente, só aqui na minha rua, ó, 1, 2, 3 em frente, são 4. Só nesse pedaço, fora o outro lá da esquina, 5. Gente, é muito, eu acho. Pô, mais lá pra frente tem uma rua cheia. Nossa, voluntários também tem um monte. Eu também amo. Gente, vocês têm que falar eu me chamo, senão eu não sei quem vocês são. Sou Tatiana, me chama. Ah, tá. Tô chamando você, Piccolo Cúpulas. Será que são cúpulas de abajur ou de luminária? Tudo bem, Tati? Oi, bom dia. Tudo? Como é que você Tô com a está? cara meio amassada de sono ainda. Eu tô bem. Me Eu fala, acabei de levantar. me fala a sua dúvida e onde você mora. Eu moro em São Paulo. E eu comecei a fazer meu fermento agora, né, com o seu evento. Eu tava louca esperando o seu evento. Porque eu já tinha tentado várias vezes fazer o Levan e nunca dava certo. Aí um dia você estava comentando sobre a água, que de repente podia ser a água. Às Porque vezes eu pode ser. fervia a água, eu usava a água filtrada e mesmo assim o bicho não ia. Eu peguei e fui lá com água mineral, aí agora funcionou. Olha aí. E o que aconteceu? Pois é, foi uma dicasinha num dia dessas que você faz do ferve que eu vi. Falei, olha só, é a água. Aí eu até comecei a anotar tudo Fiz um diário do meu Levan, Isso. né? Para poder anotar. Quando eu comecei a fazer hoje é sábado, comecei a fazer na quinta-feira, que aí eu consegui achar a farinha, sentei, eu fiz não sei o quê. Eu medi a temperatura toda hora, parecia como se fosse criança com febre, sabe? Você vai lá Eu toda acho. hora ficar medindo a temperatura da água, porque no começo não dava. Não dava O pior jeito é quando nenhum a gente mede a temperatura da criança e só faz subir. Não, o pior é que chegou a subir, porque eu tinha colocado primeiro numa caixa, com cobertor, com jornal, com coisa, não dei nada. Aí eu vi que o bicho não ia. Falei, em 12 horas não mexeu nada, nenhuma bolinha. Aí eu fui e comprei uma lâmpada halógena. Aí eu coloquei dentro do armário com um abajurzinho lá dentro, com uma lâmpada forte, porque a halógena esquenta bastante, né? Aí deu certo. Aí o bicho cresceu tanto que ele passou. Isso. E agora, Aí você ele fala, subiu até a o poder boca. da temperatura e do ansiodoron. Pois é, ele subiu até a boca e agora desceu e tá com uma espuma meio branca, é normal? Ele fica assim. O meu centeio também tá assim, eu mostrei. Aliás, esse Eu até pote fiquei aí com que medo você de como tem, eu eu comprei. também tenho esse pote. Então, é tudo de palmito. É de palmito. E aí eu marquei aqui, ó, até fiquei marcando o ponto, 24 horas. Aí eu montei, ele passou, e quando eu fui dormir ontem, porque antes de dormir eu fui lá dar uma olhadinha. Gatos lá. Eu tenho 6, gatos. Tem um monte, ó. Oh. Aqui, tem um monte, aqui tem gato e cachorro também. Tá certo. E aí ele ficou com uma espuma... Tá certo. Então, aí ele tá com um cheiro bem forte, assim, um cheiro meio quase que azedo. É isso aí. É isso mesmo? É isso aí. E mesmo que ele tenha crescido até a boca e depois descido, espero 3 dias mesmo. Isso, você vai esperar, provavelmente você vai alimentar amanhã, né? Vai fazer a primeira alimentação nele. Hoje à noite vai dar 48 horas, aí amanhã à noite que dá 72 horas.
Aí você vai, não, é no terceiro dia, não, é no quarto dia que vocês dão comida para esse bicho. Ah, tá. Então eu espero mais 72 horas, então. Então vai ser na Se segunda-feira. você ficou com dúvida, você volta na aula enquanto dá tempo, assiste e anota. Porque eu aviso para vocês que eu vou tirar a aula, depois vocês ficam possuídos e eu falo para vocês que eu vou tirar. Eu lembro que você fala, dá no terceiro dia, aí depois continuando, aí no quarto dia, quando passa depois das 72 horas, né? Quando chega o Isso. dia seguinte, é que você alimenta. E aí, qual é a Eu sua anotei. dúvida? Eu já estou feliz porque tem fermento aí. Não, então, a minha dúvida era por causa dessa espuma branca, porque eu achei que tivesse com medo de que tivesse Não, mofado, que tivesse não. azedo, alguma coisa Mofo assim. tem cara de mofo mesmo. Quando você abrir o vidro, ele vai estar com um mofo aí, entendeu? Tipo, se tivesse mofo, é a espuma. Pensa Aí- na espuma da cerveja. A espuma da cerveja é branca, é meio branca. Na realidade, é uma espuma esquisita. Olha só, vou falar uma coisa. Não parece assim que alguém cuspiu? Não é isso? Fica até eu meio sei. nojento. É nojento, mas é isso. É isso. Parece que alguém cuspiu. Ah, tá. Não, aí meu medo é que, como já é o quarto que eu tô fazendo, eu falei, então, mas será que eu errei de novo na mão? E agora, depois que atingiu uma temperatura muito alta lá dentro, eu vi que chegou a 32 graus, né? Aí Mas eu tá fui e bom. troquei a lâmpada. Coloquei uma lógica um pouquinho mais fraca, em vez de eu estava usando uma de 70 watts, agora eu coloquei uma de 40. Aí a temperatura ficou 28, 29, 20, quase 30. E aí ficou a noite toda ali. Tá lá no armário, na cozinha, lá esperando. Ok. Ah, então tá bom. Então eu tô feliz de eu conseguir. Tá Então já é o sim. primeiro passo, né? Tá? Exatamente, é o primeiro passo. Quer dizer, você já deu vários passos. Ó, já providenciou como aquecer, tá usando balança, tá usando termômetro, tá seguindo, tá assistindo a aula, tá anotando. Ó, segunda-feira eu vou lá. Segunda-feira eu vou lá buscar o termômetro de forno, que é mais fácil ir na loja buscar do que esperar pela internet. Aí, como eu vou no centro no 25 amanhã, então eu vou comprar o termômetro lá. Eu já achei onde a loja tem. Você já deu Para muito. poder, porque o meu fone, a gente pensa assim, você falou do forno, é uma coisa verdade. Eu pedi até pro rapaz vir aqui ver o forno, porque ele tem esse negócio de bloqueio de gás. Tem. Aí ele não tava com aquela porcaria que fica desligando toda hora o forno. Aí eu chamei para arrumar isso. Aí ele pegou e falou assim, você quer ver se tá bom o forno? Eu falei, ele sempre teve bem, sempre teve uma chama boa. Aí quando ele foi ver, ele falou, tá fraco, o seu forno pode chegar mais. Aí ele foi lá mexer, preciso ver como tá alto agora. Agora tá labaredas do inferno. Eu fiquei anos achando que o meu forno era bom. E quando ele veio aqui melhorar o negócio do bloqueio de gás, quando viu o negócio explodiu de calor. Eu falei, olha só, agora a revelação. Eu fiquei anos com esse fogo achando que estava bom e estava fraco. Eu fiquei admirada. Eu falei, meu Deus, como a gente realmente, né, não imagina. Praticamente ganhou um forno novo. Às vezes é só regular também, né? Às vezes é só regular. Por isso que eu tenho algumas alunas que falam assim, gente, não troca o forno não, mesmo depois de fazer os testes, chama um gasista, chama alguém para olhar, porque às vezes é exatamente isso que você falou. É só dar uma regulada, que ele vai melhorar. Às vezes ele vai se revelar. Eu fiquei besta de como, nossa, ficou assim enorme. Eu falei, olha, agora ele esquenta, porque antes eu não conseguia diminuir a temperatura. É praticamente o faça-se a luz. Ele apagava. Eu fiquei besta. A minha irmã também ficou anos com o forno reclamando dela. Eu falei, chama o cara para arrumar isso aí. Ah, não, meu marido já arrumou. Eu falei, chama um cara para arrumar isso daí. Ele não deve ter arrumado direito. Quando ele era meu, ele funcionava bem, porque agora não funciona. Então, é porque era para gás encanado hoje, né? E depois eu falei, regula porque estava para gás encanado, então tem diferença. Tem. Aí ficou anos também, aí foi lá e trocou de fogão. Não precisava, era só ter... Você sabe que o santo de casa não faz milagre, né? Tem gente que precisa do santo de fora. Obrigada de você ter entrado. Eu trabalho com cúpulas, por exemplo, e fico sem, às vezes eu fico enrolando para fazer o meu lustre, faz anos que eu estou enrolando para fazer meu pendente, então... Então você já sabe. Os clientes não posso... mas é isso mesmo. Obrigada, viu, Tati? Bom dia. Obrigada pra você. Obrigada e continue, Se tudo tá der bom? certo, segunda-feira eu tô lá me inscrevendo. Tomara, hein? Gostei de ver essa decisão. Vai fazer acordar cedo, hein? Tem que ser cedo. As melhores coisas vêm quando a gente acorda cedo, pode acreditar. Né? Não é à toa que tem um ditado, né? Deus ajuda quem cedo madruga. Quem cedo madruga. Não é? É verdade. E sempre ajuda mesmo, pode acreditar.
Bom dia para você, viu, Tati? Obrigada Você por você ter também, entrado. obrigado, Tchau, viu? tchau. Tchau. Gente, eu acho muito interessante quando vocês percebem as pequenas coisas. Olha só, a Tati falou, foi importante porque eu dei o primeiro passo. Não foi só um passo, ó. O primeiro passo é vocês, primeiro, estarem disponíveis e assistirem às aulas. Gente, quanta gente tem essa vontade e não senta a bunda na cadeira para assistir uma aula? Então, vocês já têm isso. Depois, vocês separam as coisas com todo carinho. Alguns se esforçam mais, outros desesperam. Então, ó, segundo passo, vocês separam as coisas. Vocês, às vezes, as pessoas são que nem vocês são, não gostam de acham que não gostam de estudar, mas gostam sim, gente. Estudar é gostoso, depende da maneira com que a pessoa propõe para você. Eu vejo tanta gente comprando um caderno, separando canetinha, não sei o quê, fazendo todas as anotações. Ó, terceiro passo, fazer o caderno, fazer os resumos. Voltar a assistir coisas que não entendeu, repetir a aula. Quarto passo. Olha aí, como é que tem passo aí. Fazer as misturas e observar. Fazer o exercício do forno, já estou no sexto passo. Ter coragem de variar as farinhas, sexto passo, fazer aqueles testes das bolinhas, né? Observar o fermento e ter a paciência. Olha aí, já estamos no oitavo passo. Manter a temperatura durante esse processo todo, ó, nono passo. E depois concluir o fermento pelo menos. Porque muitas vezes vocês não conseguem fazer o pão e está tudo bem, gente. Porque o primeiro passo é vocês terem o fermento. Só que acontece que existem outras pessoas que já têm. Então, assim, e outra coisa, vocês têm que ver como que aplica, né? Como é que faz. O que eu faço com esse fermento? Faz o pão. É por isso que a gente faz um pão também, tá? Então, ó, já tem 10 passos aí dados. E a gente, às vezes, só enxerga um, né? Vamos lá. Cadê o Eu Me Chamo? Oi, Seição! Bem falei de você agora. A Seição falou que que ela era rebelde. Era rebelde, mas tem uma pasta impressa com todas as receitas, tem caderno, tem caixinha para o fermento crescer. Vocês acham que eu acredito mesmo? Tá? Para quem me pergunta aqui, segunda-feira, bem cedo, quem se inscreve na lista preferencial, na lista VIP, eu mando e-mail primeiro, tá? Sério, Carol? O forno novo não passa de 215? Cara, vê se você tá ligando os dois botões. O meu chega a 300 e pouco, hein? 320 que o meu chega. Mas olha só, 215 você faz pão. Vamos lá. Deixa eu ver um aqui, Eu Me Chama, para ser o último. Ateliê dos Confeitos. Vou chamar você. Cristiane. Ateliê dos Confeitos. Será que são coisas assim, docinhos para comer? Por que a gente gosta de comer? Tudo bem? É Cris? Oi, Cristiane, tudo bem, Nanda? Tudo bem. Me fala onde é que você mora e qual é a sua dúvida. Tá. Meu nome é Cristiane, moro em São Paulo, né? E a minha dúvida é com fermento. Eu tô fazendo, tô anotando tudo passo a passo. E, olha, é boba a pergunta, mas eu Nunca nunca é boba. fiz, tá? Aí a minha dúvida surgiu no quinto dia. Deixa eu ver aqui. Aí eu mudei a cultura. Mas nós Então, não eu fiz. estamos. A aula já foi no quinto dia. A aula já tem sobre o quinto dia, mas nós ainda não temos tempo de estar no quinto dia. Mas tudo bem, mas pode perguntar. Posso? Pode, Ah, lógico. pode. Então, é porque a minha dúvida é assim, cada vez que eu faço alimentação, eu troco esse vidro, assim, sucessivamente, até o sétimo dia? O que acontece? No método que a gente está fazendo, você começa a alimentar no quarto dia. Então, se Isso. você começou o fermento comigo, provavelmente você vai alimentar amanhã, certo? Você vai ter que colocar num pote novo amanhã. Não tem muito jeito. Porque você vai pegar um pouco daquele pote, colocar, que nem eu fiz na aula, numa Isso. vasilha, adicionar água e adicionar farinha, certo? Sim. Então, aquele outro pote, você Aquilo eu descarto. pode jogar fora o que está lá dentro e lavar, não tem problema. Certo. Não pode usar o mesmo, não tem problema, tá? Se esse é o lance. Agora, se você tem outro, na hora fica mais prático, só isso. Mas você pode tirar o que está lá naquele seu pote que estava até agora,
jogar fora, porque você está criando. Então, enquanto você está criando, você não aproveita essas coisas aí, tem que jogar fora. Tá. Então, a minha dúvida é essa. Eu vou aproveitar só o que fermentou. Eu vou pegar aquela quantidade da medida. Isso é o que eu vou aproveitar. O Isso resto que vai para não interessa. frente. Aquele resto, Entendi. não. É isso. É isso. Era Ah, é isso. isso a dúvida. Tá. É. Agora eu E entendi. outra coisa. E aí, o meu fermento, bom, me perdi na temperatura, e aí ele ficou eu tô com 21 graus ontem, hoje 19. E aí ele ficou sem os 29 graus. E aí ele virou, ai, como que eu posso te mostrar? Bota Ele na virou isso frente. aqui, ó. Ó, Mas você não viu o meu? vi. Só que isso aqui é a 19 graus. A minha dúvida é, eu perdi ele ou eu posso voltar a aquecer? Não, pode voltar a aquecer. Volta a aquecer e acredita. Volta a aquecer Tá. e acredita. Porque eu Quase joguei fora. Não joguem. Não joguem, porque se ele teve atividade, você pode voltar. Olha o meu. Aham. Então, vi os seus aí, eu falei, eu acho que o meu ainda sobrevive. Pois é, apesar que os meus estão no quentinho. Mas, mesmo o seu tendo ficado no frio, concorda que ele já contaminou, ele já formou, teve uma atividade aí? Então, eu acreditaria. Eu não desistiria dele, não. Tá. Tá? Vou colocar Muito na boa minha essa sua dúvida. derretedeira Sabe de por quê? chocolate. Tive uma aluna que entrou nessa última turma que aconteceu isso. Ela fez, aí ela pegou e falou assim, vou deixar esse pote, acho que foi isso. E aí quando ela deixou esse pote, começou a fazer outro, que ela cuidou mais. E aí acho que alguma coisa aconteceu, sei lá, passa dia. Ela olhou para aquele pote e ela falou assim, quer saber? Eu vou dar uma mexida nesse e vou alimentar. E aí deu. Aí ela falou, gente, como é que é o tempo mesmo? Se eu tivesse jogado fora, tivesse desistido, eu não teria conseguido. Né? Então, assim, por isso que eu falei, investe e acredita, porque pode ser que ele venha assim, porque se já teve atividade, já contaminou aí, né? Já contaminou positivamente a colônia aí. Tá bom? E não é uma dúvida boba. Todas as dúvidas são importantes, né? Vergonha é roubar e não poder carregar. Só mais rapidinho, só mais uma. Com relação eu já vi você respondendo isso antes, mas assim, só para fortalecer essa minha dúvida. Eu só vou identificar que tem um micro-organismo assim, ruim para a saúde quando ele tiver como mesmo? Ele tem que cresceu alguma bactéria ele tem que estar mofado. Mofado mesmo. Então, assim, o mofo tem várias cores. Né? Então, se você já andou mofando coisas na sua casa, você já deve ter visto mofo de pão, por exemplo, aquelas... o bolor, né? Temos bolor que parece um líquen, né? Parece um esponjinho, né? sei lá. Isso, parece tipo aquela parada que cresce na pedra, né? Isso é um tipo. A gente tem mofo preto, tem o mofo vermelho, que é extremamente tóxico, aí joga fora tudo, eu nem reaproveito pote. Mofo vermelho é perigoso. Tem outras cores também, tem um grande universo, mas geralmente o que a gente encontra no nosso é o branco com verde, o vermelho, e é isso. O mofo preto eu nunca vi. É muito frequente ou não? Muito frequente? É muito frequente? Olha, ou não? Nesse evento apareceu só um pote. Eu recebi só um. Mas já e aí acho que a gente tem... Acho que a gente tem que tomar cuidado com a farinha que a gente vai usar. Por exemplo, essa farinha granel, acho que fica mais suscetível a ter isso, né? A farinha granel, uma farinha melhor, né? Porque a gente não sabe o cuidado que a pessoa está tendo na manipulação. Mas muitas vezes as pessoas também têm com os potes reutilizáveis, sabe? Sim, então é verdade. Tem que ter cuidado. Então eu falo para você, o que eu faço às vezes quando eu quero reutilizar um pote aqui em casa? Eu pego água sanitária, coloco água e deixo de molho pelo menos 24 horas. Deixo tipo imerso num balde com água sanitária, né? Hipoclorito de sódio. Por quê? Porque a água sanitária em imersão, ela tem um poder bactericida. Por que eu sei disso? Porque eu já fui dentista. Então isso é uma maneira que a gente faz. O que acontece? Quando as pessoas vão e são atendidas num consultório, existe uma pessoa que lava aquele material, tá? Certo. Eu estou te contando de onde é que vem isso. E essa pessoa que lava, concorda que ela está sujeita a se contaminar? Porque tem coisas, né? Sim, então, com certeza. geralmente a gente tem uma caixa onde tem um pré-molho, que é para dar
desopilada naquilo. Sim. Para a pessoa não pegar, mesmo que ela esteja com luvas, tudo, para minimizar a contaminação. Então, Tá. tem muita gente que coloca por horas, não coloca nem por dia. Então, assim, eu sei que se eu deixar de molho 24 horas, eu vou minimizar muito algumas coisas muito ruins. Então, eu geralmente faço isso, porque eu também faço kombucha, né? Então, por isso que eu faço as paranoias aqui em casa. Sim. Então, assim, eu quero usar um pote, né? Que eu tinha palmito, que eu tinha alguma coisa que eu fiz e guardei, aí eu quero usar no fermento. Eu faço isso, coloco num balde. No dia seguinte, eu enxago bastante, jogo água fervendo muitas vezes e pronto, meu pote está novo, tá? Ah, perfeito, ótimo, legal. Então, é uma boa maneira de você minimizar as coisas assim que, pela nossa manipulação em casa, possam gerar algum tipo de coisa ruim. Tá bom? Porque eu fiquei pensando assim, poxa, se você for vender esses pães, qual a validade que eu vou dar para isso? Eu tenho que manipular isso muito bem certinho, né? Aí isso já é eu não outro sei. passo. É outra coisa. Hoje você não pode me dizer assim, o prazo de validade que esses pães costumam ter. Isso é uma aula gigantesca, porque você tem inúmeros tipos de Então, pães, você tem Tá. inúmeros tipos de processos, né? Cada pão tem um tempo específico, dependendo dos ingredientes que você coloca, né? Sim, entendi. Então, é uma coisa que você pode falar por muito tempo, tá? Esse, por exemplo, a gente guarda na geladeira e congela normalmente no prazo normal que a gente faz, né? E se for só de farinha, água e sal, e se você tiver feito tudo direitinho, e se a pessoa também guardar de uma forma adequada, geralmente Sim. uma semana, 10 dias, ele vale. Agora, Fica na congelado, geladeira. você também não pode garantir como é que a pessoa está congelando o pão, né? Então, aquela coisa, você fala, você dá uma instrução, mas às vezes a pessoa não segue. Eu gosto Mas de para mim, eu posso deixar 3 meses, 2 meses, 30 dias? Eu não gosto. Eu gosto de deixar 20 dias para ter o sabor Mas também nem máximo. dura, né? Eu gosto Nem de dura, né, deixar tudo isso. 20 a 30 dias. Não gosto de tá deixar bom. mais, não. Acho que perde o gosto. Acho que Tá bom, começa a ficar Amanda. com gosto de congelador. Ah, Tá bom? tá bom. Perde o glamour do pão, Não, né? fica com gosto de isopor. É verdade. Faz o É teste. verdade. Você vai lembrar. Deixa lá um Tá pedaço. certo. Deixa lá um pedaço para você. Embrulha com bastante cuidado, só uma fatia de pão, coloca a data e aí coloca um alarme. Aí vai lá, depois de 2 meses, esquenta e come, para você mesmo provar e me dizer. Porque é Você eu vai mesmo falar... que vou comer mais. Eu tô fazendo esse pão mais pro meu consumo também. Não, Porque é um bom teste. me Faz e faz muito prova. mal esses outros pães. Então é para mim mesmo. Né? Quando a gente prova, a gente fala assim, nossa, fica... Aí você fala, nossa, não ficou legal, perdeu o gosto. Perde. Entendi. Tá bom? Tá certo, Obrigada por você ter obrigada, viu? entrado, essas dúvidas foram boas. Tá? Imagina. Adoro Bom teu jeito dia. didático de explicar. Parabéns. Obrigada, imagina. Obrigada, Beijo. bom dia. Você também. Viram, gente? Tá? Sim, gente, Panifix é pago, o evento não. O Panifix não é gratuito, né, gente? O evento é... Inclusive, o evento não é gratuito para mim, tá? Eu tenho um custo operacional bem alto para manter o evento. Por isso que o evento acaba. Senão o evento era eterno, né? Mas eu pago... Vocês não veem anúncio? Eu pago anúncio, eu pago as páginas estarem em pé, né? Então, tudo tem um custo. Por isso que ele tem um tempo determinado. É o tempo que eu consigo sustentar o evento para vocês, tá bom? Então, participem, porque dá tempo. Eu sempre aviso todos vocês, tá? Por e-mail, por Telegram, aviso por tudo. E o Panifix é pago, tá? É segunda-feira bem cedo, para quem desejar. E para quem se inscreve na lista VIP, recebe antes. E quem não desejar, não tem problema. Teve o evento e se aprende muita coisa. A própria Cecília ontem falou que já no evento ela teve excelentes resultados. Tá bom? Então, eu vou salvar aqui para vocês. E espero vocês mais tarde, que hoje talvez eu converse com uma pessoa, mas aí vocês vão vendo por aqui,